Momento da política da Casa Legislativa, vamos falar com o vereador Alberto Neri, ele é um vereador combativo, sempre atuante na Casa Legislativa. Vereador, como é que você ouviu aí o discurso do vereador Rony, onde ele está dizendo que a partir de agora vai agir com mão de ferro com os vereadores que faltava e falta na Casa Legislativa? O senhor tinha conhecimento dos bilhetinhos no bolso do presidente? TV Caldeirão, boa tarde. Olha, Paulão, boa tarde. Paulão, primeiro eu quero dizer que a casa existe um regimento. E esse regimento deve ser cumprido, doa em quem doer, tá certo? Ele tem que ser cumprido. Então, para mim, o presidente Rony dizer que vai agir com mão de ferro, a mim, na realidade, não me diz absolutamente nada. Eu acho que ele já deveria estar cumprindo com o seu papel, porque ele é presidente da Câmara, foi eleito presidente, é cumprir o regimento. Tá certo? Se o regimento fala que após as 10h30 o vereador não compareceu à sessão, deve ser cortado, independente de alguém ter feito crítica a ele ou não, eu acho que ele tem que cumprir o regimento dessa casa. A mim não me diz absolutamente nada, porque estou completando 5 anos de mandato e até aqui nunca faltei a nenhuma sessão dessa casa. O único dia que não vi, eu fui fazer um exame, o exame não concluiu antes das 10h30, mas eu justifiquei a minha ausência, apenas isso. Então a mim não diz absolutamente nada. O vereador Eremita Moda, inclusive, denunciou, e o presidente também falou hoje, que tem um vereador, uma vereadora, que falta 5 dias consecutivos, que só chega depois das 10h30, chega lá no bolso do presidente e coloca o bilhete, ele vinha passando a mão na cabeça, a partir de agora ele não passa mais a mão na cabeça. Você também tinha conhecimento disso, Alberto Neri? Olha, eu não tinha conhecimento, e se chegar a nosso conhecimento a denúncia de que isso acontece, nós vamos tentar ter conhecimento se as faltas da vereadora, a qual ela citou, é justificada ou não. Porque todas as vezes que converso com a vereadora que ela quis citar, a vereadora alega que esteve ausente, mas por problema de saúde. Então não compete a mim. Que vereadora é essa? Pô, se foi a Eremita que falou, só tem. Eremita fez a acusação, disse que é uma vereadora. Se não é ela, só tem Cíntia Machado e Jerusa Sampaio. Qual das duas, vereador? Mas as alegações que ela fez não se prende única e exclusivamente a esse mandato. É um histórico de mandatos. Então, se não compete, entre as duas, não compete a mim essa apreciação, compete ao presidente. Se tornar público e vier para a corregedoria, nós vamos fazer as apurações devidas. Agora, não vindo, nós não temos obrigação de ir lá na presidência pedir a apresentação do atestado médico do vereador, da vereadora, de quem quer que seja. Compete ao presidente e à equipe e assessores dele, que são funcionários de carreira da Câmara, cumprir a determinação do senhor presidente. A questão do painel, como é que o senhor viu? O presidente Rony reclamou, que disse que alguns vereadores criticou a compra do painel, que é caro. Como é que o senhor vê a fala do presidente? Olha, eu vejo da seguinte forma: as pessoas hoje critica e fala de tudo e de todos. Quando o painel, estava aí o painel anterior, que nós chegávamos e às vezes não conseguíamos registrar a nossa presença, apresentava sempre problemas, os vereadores reclamavam. Bota um painel moderno para melhor, inclusive, divulgar a presença dos vereadores, a votação dos vereadores na casa. Os vereadores reclamam. Então, na realidade, eu acho que ele fez o melhor, certo? Se alguém duvida com relação ao valor ou tem alguma suspeição de superfaturamento, faça uma cotação, traga para essa casa para que a gente possa fazer as apurações. Agora, reclamar de algo que buscou modernizar, eu sou totalmente contrário.